Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise do tema Equação do primeiro grau. Esse tema ele é bem importante, afinal, quando nós falamos sobre equação do primeiro grau, na verdade, equação como um todo, toda equação representa uma relação de igualdade. E numa equação do primeiro grau, você terá uma relação entre primeiro membro e entre segundo membro, em que essa equação ela é chamada do primeiro grau, justamente porque o maior expoente que possa assumir a variável da sua equação é o expoente 1, por isso que ela é dita a equação do grau 1 ou equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau lembra até um pouquinho da época da nossa escola, afinal a gente dominava a resolução de uma equação do primeiro grau e a professora sempre falava assim pra gente, para resolver uma equação do primeiro grau o processo é bem tranquilo. É letras para um lado, números para o outro, e depois você consegue solucionar a sua equação, encontrando a sua solução, encontrando a raiz daquela equação. Portanto, vamos apenas relembrar conceitos importantes e que isso pode acabar ajudando também na hora da resolução da questão da sua prova. Acompanhe comigo. O assunto de hoje é equação do primeiro grau. Quando nós falamos em equação do primeiro grau, temos aqui algumas definições. Primeira definição: equações do segundo grau são aquelas que podem ser representadas sob a forma ax mais b é igual a zero, em que a e b são constantes reais, ou seja, a pertence aos reais e b também pertence aos reais. Só que esse A ele tem que ser diferente de zero, porque se esse A ele for igual a zero, 0 vezes x dá zero e eu perco totalmente a minha finalidade da minha equação do primeiro grau. Então aquele A ele tem que ser diferente de zero e o x é chamado de variável, ou também pode ser entendido como uma incógnita. Beleza? Os elementos desconhecidos de uma equação são denominados de variáveis ou incógnitas, que é o que eu acabei de falar. Eles são representados por letras do alfabeto, pode ser qualquer uma, mas geralmente a gente usa aquelas três famosas letras, né? X, Y ou Z. Numa equação, a expressão situada à esquerda da igualdade é chamada de primeiro membro da equação, enquanto que a expressão situada à direita da igualdade é chamada de segundo membro da equação. Lembra que eu falei? Toda equação ela representa uma igualdade entre primeiro membro e segundo membro. Vou até aproveitar a forma geral que eu representei lá uma equação do primeiro grau, que é ax mais b é igual a zero. Temos aqui um sinal de igualdade. À esquerda da minha igualdade eu tenho o que a gente chama de primeiro membro. À direita da minha igualdade eu tenho o que a gente chama de segundo membro. Toda a relação de igualdade entre primeiro membro e segundo membro é uma equação. Essa equação lá é do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Só que não aparece porque x elevado a 1 é a mesma coisa que x, mas esse é o maior expoente assumido pela variável naquela equação. Por isso que ela é chamada de equação do grau 1 ou equação do primeiro grau. Agora, para resolver uma equação do primeiro grau, o processo é esse aqui, letras para um lado e números para o outro. Lembrando que todo valor que passa para o outro lado da igualdade vai na operação inversa. Então, sempre que eu resolver uma equação do primeiro grau, é letras para um lado e números para o outro. Detalhe: qualquer letra ou número que eu passe para o outro lado da igualdade tem que ser na operação inversa. Então, se o valor de um número é positivo,
Quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele passa negativo. Se eu tenho um valor negativo, passa para o outro lado positivo. Se eu tenho um valor que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E se eu tenho um valor que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Temos um exemplo aqui, ó. 4x menos 4 é igual a 0. O que vem antes da igualdade, só lembrando, a gente chama de primeiro membro. O que vem após a igualdade, nós chamamos de segundo membro. Temos aqui o nosso sinal de igualdade. A variável x está elevada a 1. Esse 1 não vai aparecer porque x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Mas o maior expoente que a variável assume é o expoente 1, por isso que isso é uma equação do primeiro grau. Qual é a leitura? Numa equação do segundo grau, o processo é letras para um lado e números para o outro. Perceba que esse 4 aqui, ó, ele está negativo. Então, ele passa para o outro lado da igualdade na operação inversa, positivo. Então, ficará assim, ó, 4x é igual. Do outro lado eu já tinha 0, era menos 4, passou para cá, mais 4. 4x é igual, 0 mais 4 dá 4. Esse x aqui está sendo multiplicado pelo 4. Se eu quiser passar esse 4 para o outro lado da igualdade, tem que ser na operação inversa. Então, esse 4 que está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. Para encontrar x, eu faço 4 dividido por 4. X é igual a 1. Prontinho. Esse 1 é o valor que soluciona a sua equação. É o valor que representa a raiz daquela equação. E olha só que interessante. Se eu pego essa equação, 4x menos 4 é igual a 0, e no lugar desse x a gente coloca 1, que é a nossa solução, 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. E aí a minha relação de igualdade ela se torna satisfeita. Tudo bem? Então a única solução para satisfazer aquela equação é quando o seu x é encontrado sendo igual a 1 como resultado, o que faz com que essa relação de igualdade torne-se validada. Tudo bem? Maravilha. Professor, volta lá aquela leitura de primeiro membro e segundo membro para eu poder enxergar melhor? Sim. Se eu pego esse pedaço aqui, ó, que é o meu primeiro membro, lembra que eu substituí o x por 1? Aí eu fiz 4 vezes 1, que dá 4. E quanto é que é 4 menos 4? É 0. Então, esse meu primeiro membro aqui, ele é 0. Quando eu encontro o meu x sendo igual a 1. E o meu segundo membro também é 0. Temos ou não temos uma igualdade entre ambos? Sim. Uma igualdade entre primeiro membro e entre segundo membro. Por isso que nós temos aquela relação de igualdade plenamente satisfeita. Agora, você fica um pouquinho mecanizado para resolver equações. Afinal, só observando essa relação aqui, que era 4x menos 4 é igual a 0, já dá para entender o seguinte. Primeiro eu quero encontrar um valor que menos 4 seja igual a 0. Qual é o valor que menos 4 é igual a 0? 4. Porque só o 4 menos o 4 será igual a 0. Então, esse pedacinho aqui, ó, 4x, isso tem que ser 4. Para que 4x seja 4 como resultado, o meu x só pode ser 1. Porque é só 4 vezes 1 que dá 4. Então, eu já saberia que meu x é igual a 1. Já saberia, só entendendo que representa aquela relação de igualdade, que o meu x ele vale 1. Ah, professor, muito difícil isso, eu prefiro executar, não tem problema. Você está dizendo para mim que você prefere executar porque você foi preparado no colégio para executar. Eu também fui preparado para executar no colégio. Depois eu comecei a pensar melhor acerca da matemática. É igual esse pedacinho aqui, ó. Quando a gente chega naquele patamar 4x é igual a 4, o que a gente quer fazer? Esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo, aí eu faço x é igual a 4 dividido por 4, x é igual a 1, mas nem precisa. É só entender o que está acontecendo aqui nessa relação também, ó. Qual é o número
que multiplicado por 4 dê 4 como resultado? 1, porque somente quando eu substituir esse x aqui por 1, que eu terei 4 vezes 1 e eu vou encontrar o 4 como resultado. Só que a gente não prefere pensar, a gente prefere executar, porque a gente foi preparado para executar na escola e não para olhar a matemática de uma maneira um pouco mais simples. Tudo bem? Beleza. Relembramos aqui então como resolver uma equação do primeiro grau. Agora vamos aplicar princípios importantes para que você possa entender melhor as saídas que você poderá ter para uma equação, para resolver uma equação, tá? É o que eu chamo de aplicação dos princípios. Vamos lá. Olha só o que nós temos aí. Toda equação é uma relação de igualdade entre o primeiro membro e o segundo membro, que é o que a gente acabou de ver. Ou seja, qualquer alteração realizada antes da igualdade, estamos falando do primeiro membro, para que eu possa preservar aquela igualdade, a alteração que eu fiz no meu primeiro membro, eu também tenho que fazer após a igualdade. Ou seja, eu tenho que fazer também a mesma alteração no meu segundo membro. Isso aqui é um princípio bem importante. Se eu quero preservar uma relação de igualdade, se eu fiz uma alteração no meu primeiro membro, eu tenho que fazer essa mesma alteração no meu segundo membro. Senão essa relação de igualdade ela fica completamente comprometida. Tudo bem? Maravilha. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe as 4 equações aqui presentes que representam as mesmas equações e que representam a equação que eu acabei de resolver para você. Acabamos de verificar que a solução daquela equação foi igual a 1. E agora eu vou aplicar esse princípio que eu apresentei, utilizando operações fundamentais da matemática para poder validar preciosas informações que você poderá utilizar para poder resolver com velocidade uma equação. Temos aqui o nosso primeiro caso. 4x menos 4 é igual a 0. Vou até fazer aqui uma separação para a gente não confundir na hora do desenvolvimento. Vamos lá, começar então a aplicar essa proposta. Isso aqui é o que a gente chama de primeiro membro. Isso aqui é o que a gente chama de segundo membro. Vou escolher aleatoriamente um valor para mudar o meu primeiro membro e eu vou ter que escolher o mesmo valor para poder mudar o meu segundo membro, senão eu acabo desequilibrando a minha igualdade. Lembrando que em todos esses casos aqui, já que representa a mesma equação que nós já resolvemos, quando a gente resolveu 4x menos 4 é igual a 0, esse 4 que estava negativo ficou para cá positivo, ficou 4x é igual a 0 mais 4, temos 4x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 4, x é igual a 1. Então, qual é o nosso propósito agora? Fazer alterações iguais no primeiro e no segundo membro para continuar encontrando a mesma solução, x igual a 1. Porque se eu fizer a mesma alteração nos dois membros, eu estou preservando a minha relação de igualdade. Logo, eu estou preservando o meu resultado final. Vou pegar esse primeiro membro, por exemplo, e vou somar 2 unidades ao meu primeiro membro. Se eu fizer essa alteração no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma alteração no meu segundo membro. Então, no meu segundo membro, eu também vou somar 2 unidades. Lembrando que aquele 2 ali eu escolhi aleatório, tá? Você pode escolher o número que você quiser. É só para provar para você que o conceito realmente dá certo. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, menos 4 mais 2, isso dá menos 2. Então fica 4x menos 2 é igual a 0 mais 2 dá 2. Esse 2 que está negativo passa para cá, positivo. Temos 4x igual a 2 mais 2. Logo, 4x é igual a 4.
Logo, x é igual a 4 dividido por 4, x é igual a 1. Pronto. Tivemos aqui a mesma resposta, e isso não foi mágica, tá? Foi apenas a provação de um princípio que eu acabei de explicar. Se no primeiro membro eu acrescentei 2 unidades, eu tomei o cuidado de fazer a mesma coisa no meu segundo membro, para poder continuar preservando o resultado da minha equação, a minha relação de igualdade. Lembra que nosso x tinha dado 1 e novamente o meu x ele foi igual a 1. Só que por enquanto eu fiz aqui a relação em cima de uma adição, porque eu acrescentei valores iguais no primeiro membro e também no segundo membro. E agora eu vou comprovar esse conceito para você através de uma subtração. Ao meu primeiro membro, por exemplo, eu vou subtrair 2 unidades, lembrando que você pode subtrair a quantidade que você quiser. E no meu segundo membro eu tenho que fazer a mesma alteração. Então eu também vou subtrair 2 unidades. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, ó, menos 4 menos 2, isso dá menos 6. Então fica 4x menos 6 é igual a 0 menos 2, que dá menos 2. Esse 6 que está negativo passa para cá, positivo. Passo a ter 4x é igual a menos 2 mais 6. Logo, 4x é igual a menos 2 mais 6 dá 4. Então, temos x é igual a 4 dividido por 4. Novamente, x é igual a 1. Mesma solução encontrada e não foi mágica. Por que não? A mesma alteração que eu fiz no primeiro membro, eu também fiz no meu segundo membro. O que faz com que eu consiga encontrar ainda a mesma solução. X igual a 1. Como encontrei aqui e como nós encontramos no início da nossa aula. Vou fazer agora a mesma aplicação, só que trabalhando com multiplicação, porque já trabalhamos soma e já trabalhamos subtração. Agora trabalharemos a multiplicação. Vou pegar então esse primeiro membro e vou multiplicar por 2. Logo eu tenho que pegar o meu segundo membro e fazer a mesma coisa. Então também vou multiplicar por 2. Como aqui eu tenho 2 valores apresentados, eu preciso colocar entre parênteses, porque nós precisaremos distribuir a nossa multiplicação. Então, ó, 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes menos 4 dá menos 8. É igual a 2 vezes 0 dá 0. Esse 8 que está negativo passa para cá, positivo. Então, temos 8x é igual a 8, né? Já direto. Logo, x é igual a 8 divididos por 8, porque esse 8 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. X é igual a 1. Ah lá, mesmo resultado dos anteriores, sempre x ser igual a 1. E isso não foi sorte. É porque a mesma alteração que eu fiz no primeiro membro, eu também fiz no meu segundo membro. E agora, para finalizar, eu vou comprovar essa relação também utilizando a divisão. Vou pegar esse primeiro membro e vou dividir por 2. Logo, vou pegar o segundo membro e vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 2. Na prática, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu estou pegando primeiro membro e segundo membro e dividindo por 2. Então, estou pegando essa equação como um todo e eu estou simplificando essa equação por 2. É por isso que dá para você simplificar uma equação. Por que dá para você simplificar uma equação? Porque simplificar uma equação representa você respeitar ainda essa relação de igualdade. Tu vai pegar todo o seu primeiro membro e vai dividir por 2. E você vai pegar o seu segundo membro e também vai dividir por 2. Ah, professor, mas por que por 2? Na verdade, poderia ser por 4 também. Porque por 4 ficaria fácil estabelecer aquela relação. Mas você vai usar aquilo que for mais conveniente numa simplificação para que você encontre com mais facilidade a solução da sua equação. Então vamos lá. Vou pegar cada pedacinho desse aqui, ó, e vou dividir por 2. 4x divididos por 2 dá 2x. Agora eu vou pegar esse outro pedacinho aqui, ó, menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Isso é igual
Perceba que meu primeiro membro eu já dividi todo ele por 2. 4x por 2 deu 2x. Menos 4 por 2 deu menos 2. Igual. Agora eu vou pegar o 0 e também vou dividir por 2. 0 por 2 dá 0. Prontinho. Está simplificada a minha equação. Esse 2 que está negativo passa para cá, positivo. Então fica 2x é igual a 2. Logo, x é 2 divididos por 2. X é igual a 1. Mesmo resultado, porque eu peguei primeiro membro e dividi todo ele por 2. Peguei meu segundo membro e também dividi por 2. Então, se eu sempre respeitar esses princípios, com o intuito de preservar o resultado, preservar a minha relação de igualdade, qualquer alteração que eu faça no meu primeiro membro, eu também preciso fazer no meu segundo membro. Assim eu consigo preservar a minha relação de igualdade e permanecer com o meu resultado. Só um bizu. Lembra que era 4x menos 4 é igual a 0? Eu utilizei o 2 como análise, né? Aleatória. Escolhi o número 2. Só que para ficar fácil, olha só o que eu posso fazer. Tá vendo esse primeiro membro aqui? Olha como é que a gente começa a entender a matemática. Esquece a letra, foca só no número. É menos 4, não é? É. Se eu tenho aqui o menos 4, para fazer sumir com esse menos 4, é só somar 4 unidades. Porque menos 4 mais 4, aquilo dá 0, se anula. Então, eu vou pegar esse primeiro membro e vou somar 4 unidades. E para manter a minha igualdade, aqui eu também somo 4 unidades. Ó, menos 4 morre com mais 4. Aqui eu tenho 4x é igual a 0 mais 4, 4. Então, x é 4 dividido por 4, x vale 1, que é o nosso resultado. Ou então, naquela ideia simplificada, eu poderia fazer isso aqui, ó, 4x menos 4 é igual a 0, poder simplificar logo por 4 aquela equação. Porque 4x divididos por 4 dá x, menos 4 por 4 dá menos 1, é igual a 0 dividido por 4 dá 0, esse 1 que está negativo passa para cá positivo, prontinho, x é igual a 1, novamente com o mesmo resultado. Maravilha? Espero que você tenha aproveitado essas dicas. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho, você é merecedor dessa vaga. Estou na torcida para você, na sua prova, nessa preparação. Conte comigo, porque você precisar nessa preparação, eu estou aqui disposto a te ajudar. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!